E aí, gente, hoje é dia da análise da rodada do Campeonato Brasileiro. Encerrada a terceira rodada, tem surpresa na liderança, hein? A Chapecoense é a líder do Campeonato Brasileiro com 7 pontos, empatado com Corinthians e Cruzeiro, mas levando vantagem no saldo de gols. Tem um gol de saldo a mais do que Corinthians e Cruzeiro, todos têm 7 pontos. Foi uma rodada com clássicos, o Vasco venceu o Fluminense 3-2, o São Paulo venceu o Palmeiras 2-0 e Corinthians e Cruzeiro venceram fora de casa, assim como o Coritiba que derrotou o Vitória lá em Salvador. Esse equilíbrio, na minha opinião, de boas atuações fora de casa, de pontuar fora de casa, com equilíbrio em casa, com bons resultados em casa, é que faz a diferença. O Corinthians, dos 7 pontos que conquistou 6 fora de casa. Surpreendentemente, o outro ponto do Corinthians foi conquistado contra a própria Chapecoense em casa, na primeira rodada. Todo mundo considerou uma zebra esse resultado. O Cruzeiro também tem um bom equilíbrio fora de casa. Foram 2 jogos e 4 pontos. Empatou com o Sport e ganhou do Santos. Já a Chapecoense conseguiu esse empatezinho precioso contra o Corinthians lá em São Paulo e venceu as 2 partidas em casa. É um campeonato extremamente equilibrado, como era de se esperar, na minha opinião, com 3 rodadas e só 4 invictos entre os 20. Corinthians, Cruzeiro e Chapecoense, os 3 líderes, e também o Flamengo. O Flamengo empatou 2 e ganhou 1. No segundo lugar ali tem um bolo, tem o Grêmio, Coritiba, São Paulo, Fluminense, Botafogo e Vasco, todos com 6 pontos. Na minha opinião, entre esses, merece atenção o caso do Grêmio, né? O Grêmio tinha 100% de aproveitamento e decidiu usar os reservas. Foi com um time completamente reserva, não só o primeiro reserva, como os jogadores do terceiro time contra o Sport lá em Recife. Perdeu por 4-3, perdeu a chance de ser líder, pelo menos um empatezinho, chegou a ganhar tá ganhando por 2-0, tomou a virada, chegou a tomar 4-2, só descontou no final. E aí é o seguinte, a opção de cada treinador. O Campeonato Brasileiro com 38 rodadas, cada partida é decisiva, não pode abrir mão. O Renato Gaúcho abriu mão porque o Grêmio vai ter um jogo quarta-feira contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Abriu mão, esses 3 pontos, na minha opinião, podem fazer muita falta para o Grêmio lá na frente. Eu repito que, na minha opinião, o Grêmio vai disputar a vaga na Libertadores. Não vejo esse Grêmio com fôlego para disputar o título até o final. A partir da outra semana, já tem Brasileirão de novo. Então, tem rodada da Copa do Brasil, finaliza agora as oitavas de final nesse meio de semana, depois tem Brasileirão no final de semana e já tem Brasileirão de novo na quarta. Então, vai entrar naquele ritmo frenético. Não sei quem que vai poupar jogador, quem que vai administrar melhor o elenco, mas acho que isso vai ser decisivo, esse equilíbrio também do elenco, para alguém ter uma sobrevida maior nesse Campeonato Brasileiro. Vale a pena fazer como o Grêmio fez, colocou todos reservas? Na minha opinião, não vale. Não vale. Poderia ter mesclado um pouquinho e estar um pouquinho mais à frente. Depois dessa turma toda tem o Flamengo com 5, Ponte Preta e Sport tem 4, Bahia, Palmeiras e Santos tem 3, o Galo está com 2 pontos, empatou em casa com a Ponte Preta, é um jogo que correu muito risco, inclusive, de perder. A Ponte Preta é um adversário, um osso duro de roer, os outros contra-ataques aqui no Independência, e poderia ter até saído com a vitória. E aí vem a turma da zona do rebaixamento. Avaí, Vitória, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Desses todos, só o Atlético Goianiense não pontuou. São 3 jogos, 3 derrotas. Assim como o Avaí, no início do campeonato, quando eu fiz aquela previsão, tanto o Atlético Goianiense quanto o Avaí, para mim, correm muito risco. E quando começa o campeonato muito mal, a chance de sair de lá fica cada vez pior. O Atlético Paranaense tem 1 ponto e o Vitória também com 1 ponto, assim como o Avaí. Tanto o Vitória quanto o time paranaense, o Atlético, os dois, na minha opinião, eles têm mais possibilidades de fazer um campeonato melhor, especialmente o Atlético Paranaense, que inclusive tem a pior defesa. Tem 9 gols, sofreu 9 gols, levou um chocolate do Bahia 6-2 na primeira rodada e, portanto, esse elevou muito esse número, mas acho que é um time que pode subir. Destaque ofensivo: Grêmio, Fluminense e Bahia, 7 gols, são os melhores ataques. O Bahia dos 7 fez 6 no Atlético Paranaense na primeira rodada.
Vitória e Avaí não fizeram nenhum gol até agora. Mais uma prova da fragilidade do Avaí. Corinthians, Cruzeiro e Chapecoense, os 3 líderes do campeonato, só sofreram um gol cada um. Também é um fator que, né, faz essa diferença. Um gol apenas em 3 jogos. O Corinthians e Chapecoense, inclusive, um gol foi no jogo entre eles, 1-1. Depois, cada um venceu seus jogos sem tomar gol. E o São Paulo, que também só tomou um gol, ele também está nessa lista com um gol sofrido, melhor defesa do campeonato. Seguindo nos jogos aqui, destaque também para a vitória do Botafogo contra o Bahia. O Botafogo é um time que ninguém aposta muito de cara, mas é um time que, na minha opinião, pode surpreender muito, é um time muito organizado. Também não acho que vai disputar o título, mas pode novamente conquistar uma vaga na Libertadores. Sobre esse início de campeonato, tem gente que já quer matar o seu técnico se você não conseguiu estar na liderança, tem gente que já está achando que vai ser campeão porque o time está em primeiro lugar, mas acho que nenhum nem outro. Vale lembrar que ano passado, por exemplo, o Santa Cruz foi líder, o Inter foi líder e os dois terminaram na Série B, terminaram rebaixados. Claro que o ensino do campeonato é importante para ver, é importante a gente ter uma ideia de que cada time pode produzir, mas também não é nem para se alarmar se o time não começou muito bem, nem para achar que está tudo resolvido se o time está lá na ponta já, né? E lembrando que tem Copa do Brasil para vários dos times, Libertadores também com vários envolvidos, Sul-Americana ainda tem time disputando, então pode ser que aconteça o que aconteceu com o Grêmio. De repente o treinador vai fazer uma opção por poupar alguns jogadores e abrir mão de algum jogo no Brasileiro. Isso pode ser gravíssimo, na minha opinião. Esse é o balanço da terceira rodada. A quarta rodada começa sábado com o Coritiba e Atlético Paranaense, um clássico muito interessante. O Coritiba tem 6 pontos e o Atlético Paranaense tem só 1. Será que é a reação do Furacão? Vamos ver. O Coritiba foi campeão paranaense, né? Além da rivalidade toda, é um jogo muito interessante. Pena que é na hora da final da Champions League, né? Tem Juventus e Real Madrid no sábado às 15:45 e esse clássico no Paraná é às 4. Tem Corinthians e Santos, outro clássico às 19 horas, também um jogo muito interessante. O Santos foi um que ainda não arrancou lá muito bem. E o Corinthians está lá em cima com aquele jogo pragmático do Corinthians, aquele jogo de 1-0, um jogo de empate, jogo de conquistar pontos fora de casa, quando menos esperam. É um time bem complicado esse do Corinthians. Fluminense e Vitória, sábado, 21 horas, são os 3 primeiros jogos que abrem a quarta rodada. No domingo tem Flamengo e Botafogo às 11 horas, lá em Volta Redonda, mais um clássico carioca. Tem Avaí Sport, outro jogo às 11 horas, lá em Florianópolis. Palmeiras e Atlético, jogo de 2 times que, como eu falei no início, na minha opinião, vão disputar o título, mas que não começaram muito bem. O Palmeiras tem 3 pontos e o Galo tem 2. É um jogo que pode significar reação para os 2 times. Grêmio e Vasco, em Porto Alegre, jogo também com o Vasco reagindo. O Vasco venceu seus 2 jogos no Rio, aproveitou bem o fator casa. Tem Ponte Preta em São Paulo, em Campinas. A Ponte Preta é osso duro de roer em vários lugares, em casa muito mais. Cruzeiro e Chapecoense, confronto de líderes às 19 horas no Mineirão, no domingo. Os 2 vão se enfrentar na quinta-feira em Chapecó, o jogo de volta da Copa do Brasil. O Cruzeiro venceu o primeiro jogo por 1-0. E tem esse jogo Mineirão, domingo, 2 times com 7 pontos. É o jogo que chama muita atenção exatamente por ter os 2 líderes. Fecha a rodada na segunda-feira, o jogo tradicional das 8 horas, Bahia e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, repetindo, 0 ponto. E desses 3 jogos que perdeu 2 em casa. Perdeu 2 em casa, assim como o Vitória. Vitória perdeu para o Corinthians e para o Coritiba. Disputou 6 pontos em casa e fez nenhum. Né? O Galo também é uma decepção, se tratando de jogar em casa, onde sempre é muito forte. Também fez 2 jogos e somou 1 ponto em empate contra a Ponte Preta. Enfim, muito cedo ainda para tirar conclusões, como eu falei, mas com surpresas como a Chape, times ainda engrenando no campeonato, times que já devem começar a pensar numa mudança, Atlético Goianiense especialmente, Atlético Paranaense com boas possibilidades, como eu falei. E vamos ver o que essa quarta rodada reserva, né? Pode ser que tem time aí sendo eliminado na Copa do Brasil no meio da semana, entra com moral baixo no final de semana. Vamos ver o que vai ser. Na próxima semana, exatamente após a rodada, eu também
volto aqui e aí faço uma breve análise para vocês, dou minha opinião sobre o Campeonato Brasileiro. Tem muita água para rolar embaixo da ponte ainda, gente. Vamos ver como cada clube vai se portar. É isso por hoje, um abraço e até a próxima.